Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo falando sobre o TFS 2012 e nesse vídeo nós vamos falar sobre a atualização do Update 1 em nosso ambiente. Esses updates eles são lançados pelo time da Microsoft aí a cada 3, 4 meses e eles possuem novas funcionalidades do TFS. Então aquela ideia de esperar que seja lançado um Service Pack 1 ou um Service Pack 2 para que novas funcionalidades sejam integradas à plataforma, ela foi descontinuada. Então a ideia agora é que a cada 3, 4 meses sejam lançadas os updates. Então nesses updates nós vamos ter novas funcionalidades, conserto de bugs, então tudo aquilo que a comunidade está propondo para que seja adicionado ao produto, ela também pode estar dentro desses updates. Então no vídeo de hoje nós vamos ver como instalar o Update 1, que foi lançado em alguns meses atrás e que contém algumas funcionalidades bem bacanas. Antes desses updates serem lançados no mercado, o time da Microsoft disponibiliza essas atualizações no ambiente na nuvem, que é o TFS Preview. Então essas atualizações estão sendo constantes nesse ambiente, então qualquer pessoa pode criar um usuário lá para estar verificando esses updates, pode até estar usando esse ambiente até mesmo para desenvolver pequenos softwares. Então se você tiver aí no máximo 5 usuários e quiser usar esse ambiente, hoje esse ambiente é free, você não paga nada por estar utilizando ele. E você também já tem acesso às novas funcionalidades que estarão sendo incorporadas ao produto nesse lançamento desses updates. Então, por exemplo, nesse momento o time da Microsoft está trabalhando no Update 2 já. E a principal funcionalidade do Update 2 será essa parte de teste. Então veja que no próprio Web Access nós poderemos ter a parte de gerenciamento do nosso plano de teste e dos nossos casos de teste. Então aqui já comecei a fazer alguns testes dessa nova funcionalidade. Então veja que ele é bem parecido com o Test Manager. Então aqui do lado esquerdo a gente vai ter aqui nossas suítes, vai ter todos os nossos requisitos, e aqui do lado direito o nosso test case. Então veja que está ficando bem bacana. A gente vai conseguir executar os nossos testes através de um portal web. Bom, voltando ao assunto aí do nosso vídeo, que é o Update 1, tem um post no blog do Brian que é explicando tudo que existe no Update 1. Então ele foi lançado aí dia 26 de novembro do ano passado e as principais funcionalidades dele está nesse post aqui. Então veja que nós temos várias melhorias. Então aqui, por exemplo, a primeira melhoria aí que temos é quando a gente configura um build, geralmente dava um erro quando nós tínhamos um path muito grande da nossa aplicação. Então a gente rodava o build e estourava uma exceção falando que o path era muito grande. E no TFS 2010 o tamanho desse path tinha que ser no máximo 260 caracteres. E agora aí com o lançamento do Update 1 a gente viu que já melhorou e foi para 400 caracteres. Então temos aí algumas melhorias no Version Control, também temos aí melhorias no Kanban, melhorias no Web Access. Então todas essas melhorias estão dentro do Update 1 que foi lançado aí em novembro do ano passado. Então para realizar a instalação do Update 1 no nosso ambiente, é muito importante que a gente consiga fazer essa instalação quando não tiver nenhum usuário usando o ambiente. Por quê? Porque ele vai mexer na estrutura da base do TFS. Então é muito importante que nenhum usuário esteja mexendo e também é muito importante que a gente faça um backup do nosso ambiente. Bom, então vamos colocar a mão na massa e realizar a instalação do Update 1 em nosso ambiente. Então acessei aqui meu ambiente onde está instalado o TFS.
Eu já tenho aqui a ISO montada, então eu vou executar a instalação. A instalação do Update 1 é bem simples, é como se fosse instalar o TFS em um novo ambiente. A única diferença é que quando chegarmos na parte de configuração, nós temos que selecionar a opção de Upgrade. Então nessa primeira tela você aceitar o termo de licença e clicar em Install Now. Durante o processo de instalação do Update 1, é instalado um pacote chamado C++. Então esse pacote ele requer que a máquina seja reiniciada. Então ele vai aparecer essa mensagem para você, e aí a gente vai ter que reiniciar a nossa máquina. Então eu vou clicar aqui em OK, e ele vai fazer reiniciar a nossa máquina. Depois que a nossa máquina for reiniciada, a continuação da instalação será automática. Então veja que a nossa máquina voltou e ele continuou a fazer a instalação do Update 1. Então vamos esperar aí mais alguns minutinhos para que seja finalizada essa parte de instalação do update. Bom, aqui já está finalizando a parte de instalação e ele vai abrir essa tela já em modo de upgrade. Então nessa primeira tela é só uma tela inicial, então clicamos em Next. Nessa tela vamos configurar o nosso servidor do SQL Server. Então veja que ele já trouxe o nome do meu servidor. E temos que clicar nesse link aqui, ó, List Available Databases. Ele vai verificar quais são as databases que eu tinha instalado nesse ambiente. Então veja que ele já trouxe a minha database TFS Configuration, que é a database onde o TFS guarda toda a configuração do ambiente, como Team Project, Team Project Collections. Então veja que ele já trouxe aqui. E a gente clica nesse checkbox falando que é o nosso backup realmente dessa database. Então clicamos em Next. Aqui é a configuração da conta que vai ser responsável pelo serviço do TFS. Então nesse caso nós vamos configurar aquela conta que a gente criou, que é bazinga/tfs service, e a senha que eu tenho para esse usuário. Vamos testar. Ok, deu certo. A autenticação, e clicamos em Next. Aqui é a configuração do Reporting Service, então nós vamos falar que queremos configurar. Nessa tela deveremos configurar a parte do servidor onde está instalado o Reporting Service. Então vou colocar aqui o nome do servidor, TFS Data Tier, e clicar nesse link Populate URLs. Então automaticamente ele já vai trazer as configurações do nosso Reporting Service. E clicamos em Next. Nessa tela deveremos configurar a database do Warehouse. Então novamente colocamos aqui o nome da instância do nosso servidor, onde está instalada a database. Clicamos em Test, e clicamos no link List Available Databases. Então ele deve trazer a database do Warehouse. Então ele trouxe aqui certinho. Então clicamos em Next. Aqui nós vamos configurar o Analysis Service. Então novamente colocamos o servidor onde está instalado o Analysis Service. Nesse caso é TFS Data Tier. E clicamos em Teste. Então veja que o teste passou também. Ele achou a nossa instância do Analysis Service. E clicamos em Next. Aqui é a configuração da conta do Reporting Service. Então nós vamos usar a conta que nós criamos anteriormente também. Então TFS Report e a senha. TFS Reports. Ok,
passou. Clicamos em Next novamente. Nessa tela nós vamos realizar a configuração no SharePoint. Então selecionamos a opção que queremos configurar o SharePoint, clicamos em Next. Como antes de instalar o Update 1, o nosso ambiente já tinha a configuração no SharePoint, então nós vamos deixar selecionado essa opção, Use Current SharePoint Settings. Então as mesmas configurações que a gente fez anteriormente, vai valer para o Update 1 também. Se a gente quiser mudar, por exemplo, o TFS de SharePoint, então a gente pode selecionar essa outra opção. Mas nesse caso aqui a gente vai usar as mesmas configurações que estava anteriormente. Então vou clicar em Next. Aqui é um resumo de todo o upgrade que ele vai fazer. Clicamos em Next novamente. E aqui ele vai validar todas essas configurações que nós selecionamos. Aqui ocorreu um warning que ele não conseguiu conectar no SharePoint nesse endereço. Esse erro ocorreu porque a minha VM no SharePoint está desconectada. Então eu vou startar essa máquina e vou refazer essa validação. Então vou acessar aqui o meu lab. Então pode ver que minha máquina no SharePoint está off. Então eu vou startar ela aqui. Bom, minha máquina iniciou. Vou retornar à minha máquina do TFS e vou checar novamente as validações. Então podemos ver que todos os passos deram certo, inclusive o SharePoint. Então agora o que temos que fazer é clicar em Configure. Então aqui vai fazer toda a parte de configuração do nosso Update 1 no ambiente que selecionamos. Esse processo pode demorar alguns minutos. Então finalizou essa parte de configuração, ela foi com sucesso. Vamos clicar aqui em Next. E agora a gente vai fazer o upgrade da nossa collection. Então, se no teu ambiente você tiver várias collections, esse upgrade será feito para cada collection do seu ambiente. Então aqui, como eu só tenho a default, ele vai ser um pouco mais rápido. Então veja que ele vai fazer toda a migração. Então toda a parte de version control, a parte de build, work item, lab management. E aqui nós temos a finalização do upgrade em nossa collection. Então veja que foi com sucesso, ele conseguiu passar por todos os itens e foi tudo completo. Então clicamos em Next. Então aqui está a mensagem de sucesso e podemos clicar nesse link para ver a atualização do nosso ambiente. Então clicar em Close e aqui também podemos clicar em Close. Então o que podemos perceber logo de cara é que o visual mudou. Então você lembra que antes aqui essa parte de cima era tudo preto e agora ele está aquele visual igual do TFS Service, que é um skin azul. Temos aqui nosso projeto que nós tínhamos na nossa collection anterior. Podemos ver aqui o nosso backlog, por exemplo. Temos lá todos os backlogs que nós tínhamos criados anteriormente, então não perdemos nenhuma informação. E aqui no console podemos ver que também temos lá a nossa default collection, temos nossos projetos, temos a integração com o SharePoint, integração com o report. Então veja que o upgrade é bem simples, não tem muito segredo. Bom, e com isso nós chegamos ao fim desse vídeo. Então nós podemos ver como instalar e configurar o Update 1 no nosso ambiente do TFS. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.